Muitas dúvidas ainda surgem em relação ao teletrabalho e hoje eu trouxe esse assunto aqui para a gente conversar um pouco sobre ele. Bom, esse assunto ele está no artigo 75 da CLT, então que diz assim: a prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. No artigo 75b diz o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. O parágrafo único diz assim: o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, assim, o empregado, ele está no regime de teletrabalho, mas por algum motivo ele precisou ir na empresa para resolver algum procedimento. Isso não vai descaracterizar o teletrabalho só porque ele foi nas dependências da empresa, ok? No 75C diz o seguinte: a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual. Então, deve ser feito um contrato individual especificando, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que de acordo, né? Desde que ocorra um aditivo contratual. Então, assim, eu estou no presencial e vou e tenho desejo de ir para o teletrabalho. Então, tem que ter um aditivo contratual. Eu estou no teletrabalho e decido retornar para o presencial. Também será possível, só que aí vai ter que ter um aditivo contratual, né? Nesse caso, vai ter que ter um aditivo contratual para ele retornar para o presencial novamente. Poderá ser realizado também no 75D diz o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, logo no início dessa nova prestação, desse novo regime de trabalho, deve ser feito um contrato por escrito informando as despesas que vão configurar, né, naquele novo trabalho, despesas para o empregado. E aí o empregador ele já informa, né, o que é que ele vai arcar, o que é que o empregado vai arcar. Então, assim, tem que ser pactuado, né, para que não venha a ter problemas futuramente. As atividades mencionadas, que, por exemplo, o empregador for depositar para o empregado, né, vamos supor uma despesa de energia, isso não vai configurar remuneração para o empregado. Que fique bem claro isso, ok? E o 75E diz: o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa sobre questão de se prevenir contra acidentes de trabalho. E o empregado ele deve assinar um termo, né, se comprometendo em ter essa atenção, né, de não sofrer nenhum dano, sofrer nenhum acidente de trabalho. Claro que isso é imprevisível, mas assim, deve ser feito, né, essa questão desse termo de responsabilidade para que também venha ficar respaldado. Bom, gente, era isso que eu queria trazer hoje, esse assunto que às vezes gera muitas dúvidas, né? Então, desejo que vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês compartilhem, dê seu like para que outras pessoas elas também possam ter acesso, né, a esse conteúdo. E até o próximo vídeo.